E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Cheguei com mais um vídeo pra vocês. Hoje, sem a Dorinha, né? Porque ela tá dodóizinha, tá gripadinha. Ela e a irmãzinha dela. Por isso não pôde vir pra cá hoje pra brincarmos um pouco durante o dia e gravar aqui comigo agora. Porém, quando eu soube que ela não ia poder vir pra cá, eu perguntei lá no meu Instagram, @SandraSouza299. Aproveita e me segue lá quem não tiver me seguindo, tá bom? Se inscreve no canal quem não for inscrito e deixa um super like no vídeo, tá bom, galera? Perguntei lá no Instagram do que vocês gostariam que eu gravasse, sobre o que vocês gostariam que eu gravasse hoje pra vocês. Eu botei lá duas opções e quem viu a enquete lá no meu Instagram votou. Eu botei lá duas opções, contando algumas memórias de infância ou Dia de Beleza parte 5. E vocês votaram, foram lá no meu Instagram, @SandraSouza299, e votaram no contando lembranças da minha infância. Então aqui vamos nós. Eu vou contar só algumas porque são muitas, tá, galerinha? Senão o vídeo vai ter que ir até amanhã e eu ainda tenho outras coisas para fazer e tenho que ir para a igreja amanhã cedo. Então não posso prolongar muito assim, porque é sério, são muitas as lembranças de infância. Por isso que eu vou contar só algumas. As lembranças que eu vou contar aqui, eu não lembro quantos anos exatamente eu tinha, por isso eu não vou falar a idade que eu tinha no dia dessas lembranças, porque eu não lembro, tá, galerinha? Então, vou contar só os acontecimentos, os que eu lembrar. Uma certa vez, quando eu era criança, a minha vozinha que já não está mais entre nós, ela derramou uma panela de água fervendo, de água quente em mim. Mas foi sem querer, galerinha, tá? Eu sei que eu era muito pequena porque a minha mãe vive me contando essa história. Mas ficou tudo bem, não aconteceu nada, foi só um susto. Que ela tava cozinhando e sem querer derramou a água da, não sei se era do arroz, se era do macarrão, não sei, em mim. Outro acontecimento que eu lembro agora é que quando eu era pequena, morava a minha avó numa casa, minha tia em outra casa ao lado da dela, uma das minhas tias ao lado da casa dela, e a minha outra tia mora até hoje no quintal da casa de onde a minha avó morava. Eu lembro que outra vez
eu ia passando, não lembro bem se eu tava indo, era pra até a, eu não lembro se eu tava indo, era até a casa da minha tia ou se era passando só em frente a porta dela. Só sei que eu lembro que, o, que um dos meus primos, né, ele me acertou sem querer, é óbvio, com um pedaço de tijolo, né? Eu me machuquei, né? Fiquei machucada, mas ficou tudo bem depois. É, em outro acontecimento que eu lembrei agora, eu não morava é, junto com a minha avó e essas minhas duas tias. Eu morava aqui com a minha mãe e a minha avó e as minhas tias em outro bairro. Eu moro num bairro e minha avó morava em outro, quando era viva. E eu me lembrei que uma das vezes eu ia muito visitar minha avó com a minha mãe. E eu lembrei, né, que numa das vezes que eu fui visitar minha avó com a minha mãe de bicicleta, a minha mãe foi inventar de passar em um espaço minúsculo que tinha entre um poste e um muro de uma casa. Se eu não lembro se era baixo, não lembro se era alto, não lembro direito. Só sei que o espaço era minúsculo entre um poste e um muro. Aconteceu que na hora que a minha mãe foi passar com a bicicleta comigo em cima, na garupa, não lembro mais se foi o guidão que prendeu no muro, ou se o guidão que prendeu no muro, ou se foi no poste. Só sei que a bicicleta caiu, a minha mãe fez o favor de fez o favor de pular, né, e deixou eu cair sozinha, porque eu era pequena, não sabia pular, não sabia, não era tão esperta quanto eu sou hoje. Então, era muito pequena, não lembro a idade que eu tinha em nenhuma dessas lembranças, mas eu era muito pequena. E caí, né? A bicicleta caiu e eu caí junto. Eu lembro que eu me ralei toda, só que a gente continuou o trajeto indo pra casa da minha avó. Só que durante o trajeto a minha mãe me conta que eu ia o tempo todo querendo chorar e ela me acalentando, e ela tentando me acalmar. E eu sem chorar, né? Porque tava dando certo o, o acalento da minha mãe. Porém, diz a minha mãe, que eu não lembro, é sério, essas lembranças que eu tô contando, né? A minha mãe quem me conta, porque eu não lembro de quase nada da minha infância, de quando eu era criança. Minha mãe conta que quando a gente chegou ao nosso destino, que era a casa da minha avó, eu entrei e perguntei por ela. Não lembro também a quem que eu perguntei. Só sei que a minha mãe conta que eu perguntei. Perguntei por a minha avó. Disseram que ela estava na casa de uma das minhas tias. Aí eu fui atrás da minha avó e quando encontrei ela,
segundo a minha mãe, que eu não lembro, né? Quando enfim encontrei minha avó, eu chorei bastante e disse para ela que a minha mãe tinha me derrubado, me dado uma queda de bicicleta. Então é isso, galerinha. As lembranças de infância que eu lembrei por enquanto foram só essas, mas se vocês gostarem desse vídeo bastante, deixando muitos likes, eu volto aqui e gravo uma parte 2 contando mais lembranças da minha infância, quando eu lembrar de mais algumas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.